programa Conexão Lar Feliz é um programa onde nós sempre queremos edificar os lares, as famílias, os casamentos, relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos. E que bom que você está ligado conosco. Você que está nos acompanhando pelo Face, e também quer participar, por exemplo, das perguntas que nós vamos fazer, as perguntas bíblicas, onde você pode ser premiado, eu pediria que você também fosse no YouTube, porque a gente considera as respostas que são colocadas lá no chat do YouTube, tá bom? E eu já vou então lançar a primeira pergunta, e a gente sempre faz perguntas baseadas na Bíblia, a palavra de Deus, porque nós incentivamos as pessoas a estudarem a Bíblia, conhecerem mais da Bíblia. A primeira pergunta, então, hoje é um enigma, né? Uma pergunta alguns acham difícil. Anota aí, e você que souber a resposta, você escreve no chat do nosso canal do YouTube, que você vai poder ganhar um livro de presente. Mais uma vez, hoje nós vamos dar o livro A Família na Era Digital. A pergunta é: qual personagem bíblico chorou alto no primeiro encontro que teve com a mulher a qual ele se casaria? Vou repetir a pergunta. Qual personagem bíblico chorou alto no primeiro encontro que teve com a mulher com a qual ele se casaria? Então pense aí, depois já responda no nosso chat no YouTube. Nossa equipe vai estar anotando ali e, claro, no final eu vou dar as respostas. No decorrer do programa eu vou fazer mais uma pergunta e você também vai estar concorrendo aí e podendo ganhar o livro Família na Era Digital de presente. Bom, o tema que nós hoje vamos aqui conversar, discutir, você também pode interagir mandando perguntas sobre o tema que nós estaremos falando, é namoro e noivado, né? Isso que acontece antes do casamento ser oficializado, e nós temos aqui pessoas ilustres, pessoas abençoadas, pessoas que gostam desse assunto, lidam com gente todos os dias, e nós vamos hoje conversar sobre esse assunto. Está aqui comigo o pastor Sandro Aguiar e a pastora Mara Aguiar, que são ali pastores do setor da escola agrícola. Obrigado pela presença de vocês, que bom que vocês estão conosco. Já vou deixar vocês aí fazerem a saudação de vocês, depois eu apresento o outro casal. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo aí, Deus abençoe. Eu agradeço, pastor Lediel, pelo convite, né, pastora Júlia, obrigado. E também poder dividir o espaço aqui nessa noite com o Gessé e a Sheila, Deus abençoe. Olá, boa noite a todos. Eu quero mandar um abraço aqui a todos os jovens ali da Escola Agrícola que estão ligadinhos conosco. É um prazer estar aqui com os nossos amigos e vamos abordar esse tema tão importante, né? Um abraço. Verdade. Que bom, os jovens estão ligados com a gente, que bom os jovens, está aí o abraço para os jovens da Escola Agrícola e vai ter bastante informações relevantes para vocês. Está com a gente também os pastores da Almagro, pastores dos jovens, e esse assunto, né, eles sempre conversam, que é o pastor Gessé e a pastora Sheila. Graças e paz a todos, muito bom estar aqui compartilhando esse ambiente com amigos, parceiros de trabalho e estar ligadinho com vocês. Espero que a gente possa ter uma conversa bem legal hoje. Também queria desejar uma boa noite a todos e dizer que acredito que se você ficar ligadinho até o final, você vai gostar dessa conversa, porque tem muita coisa legal para nós conversarmos aqui. É um prazer também dividir esse espaço com vocês. Nós esperamos que você seja edificado, e se por acaso você não concordar com alguma coisa, ficar bravo, depois a gente passa o número do Gessé e da Sheila, vocês podem daí depois ficar conversando com eles pelo WhatsApp. E claro, está aqui eu e a Júlia, minha amada, que nós vamos estar então conversando junto com os nossos convidados sobre isso. E eu já quero hoje então aqui iniciar com uma pergunta e quero já começar com o pastor Sandro Aguiar sobre esse assunto do namoro. Como nós sempre falamos também para as famílias, né, e eu sei que tem muitos pais assistindo, pai de jovens, pais de adolescentes, sei também que tu é pai de adolescente, né, a pergunta seria, qual o papel dos pais no namoro dos filhos? Os filhos querem começar a namorar, qual o papel dos pais nisso? O papel principal dos pais no curso, né, enquanto os filhos estão namorando, eu acho que é a questão do diálogo. Conversa franca e aberta com os filhos com relação ao procedimento no namoro. Um procedimento cristão, até porque nós estamos aqui falando e nos pautando em cima de um namoro cristão, né? Então, os pais
que têm seus filhos na adolescência, né, na juventude, que estão namorando, o primeiro caminho é o caminho do diálogo, ensinando os princípios da palavra de Deus, o namoro puro, santo, conforme a Bíblia nos orienta com relação a isso. Ok. Nessa questão, né, dos pais, o papel dos pais, pastor Gessé e pastora Sheila, essa questão da confiança nos pais, né, nos filhos, até onde confiar, como os pais podem identificar se o filho está pronto para começar a namorar ou não, como isso funciona? Vamos lá. Então, né, eu penso que muitos pais deixam para falar a respeito de relacionamento apenas quando o filho entra no relacionamento. Nós precisamos entender que isso acontece desde quando já é criança, você já está saindo ali dos 9, 10 anos, já começa isso, e a partir do momento que você tem o entendimento de como se comporta o seu filho, você vai vendo até que ponto você pode ter confiança nele ou não. Então, nós estamos falando de namoro cristão. Então, não existe confiança suficiente para você deixar os seus filhos viajarem sozinhos. Não existe confiança suficiente para você deixar que o namoro dos seus filhos aconteça no quarto, apenas os dois sozinhos. Mas a minha filha ela é muito crente, o meu filho é um menino usado por Deus, ele é músico, é filho de pastor, o cara é uma bênção. Meus irmãos, o diabo não brinca de ser diabo. E aí nós estamos lidando contra a nossa carne. E os seus filhos também estão lidando contra a carne. Então, não é porque quando você, pai, e você, mãe, estavam namorando num período onde vocês não eram cristãos, não quer dizer que o diabo ele tentava vocês de uma maneira diferente que tenta os seus filhos. Então, não existe esse tipo de confiança. Confio nos meus filhos para eles viajarem sozinhos. Não tem problema, os dois dormirem na sala e a gente vai, eles estão lá na sala. Meu querido, não existe isso. Não existe isso. Então, o que você chama de confiança para com seu filho? É você conversar com ele e dizer, olha, o pai te ama, a mãe te ama, mas a gente não confia em Satanás. Em você eu confio, eu acho que você é um menino usado por Deus, mas nós não vamos dar trela para Satanás. Então não tem isso. A partir do casamento é uma outra história. Até lá tem os limites, não existe esse negócio de confiança. Quer acrescentar alguma coisa? É isso. O pastor Gessé já foi assim, radical, né? Pais, né, confiem nos filhos, mas não confundam, né, essa questão da confiança que pode cair na falta de limites. Isso é um grande problema. Pastora Júlia. Eu quero pegar a deixa do pastor Gessé, que ele falou, né, a gente tem que começar a ensinar os filhos a namorar antes de namorar. Eu concordo. Acho que muitos pais falham nisso, porque a gente vem ensinando os filhos a tudo, né? A comer, a andar, a respeitar as outras pessoas, a estudar, e às vezes não se atenta a isso. Como é importante a gente ensinar os nossos filhos a se relacionarem, principalmente no namoro. Afinal, esse é um processo, né, que se caminhar de forma muito saudável, eles vão também, então, caminhar para um casamento saudável. Ok, e daí dentro disso, então, né, achei interessante. A pastora Júlia disse que os filhos precisam começar a aprender a namorar, e o que é o namoro, antes mesmo de começar de fato. Eu quero lançar aqui, então, uma pergunta. O que os filhos, então, precisam saber antes de começar a namorar? Pastora Mara, pastor Sandro, o que os filhos precisam saber? E depois eu vou perguntar para vocês também. O que os filhos precisam saber? A questão da vida a dois, ela pode ser debatida com os filhos sem problema nenhum, né? A partir do momento que eles têm um entendimento, para começar a entender sobre o assunto, não há nenhuma dificuldade dentro do ambiente cristão, familiar, conversar sobre assuntos que tangem a vida familiar, né? Mesmo que ele não esteja namorando naquele momento, mas não há nenhum problema com relação a isso, de os pais chamarem os filhos. Acho que é importante os pais chamarem os filhos e discutirem com eles as questões sobre a vida conjugal, sobre sexualidade, coisas que envolvem em todas essas esferas. E os jovens, né, que quando começam a namorar, é importante ouvir os conselhos dos pais. Às vezes, nós estamos tão envolvidos no amor, né,
no processo do casamento, que às vezes ouvimos conselhos dos outros, do próprio namorado, e negligenciamos o conselho dos pais. Os pais ainda são autoridades sobre a vida dos filhos enquanto eles estão dentro do lar. E cabe aos filhos, para terem, né, um casamento saudável, começar agora respeitando essa autoridade, não passando por cima e, né, ouvindo os conselhos que os pais têm para eles também nesse ambiente. Agora, existe uma coisa, pastor, que a gente tem que entender, que às vezes tem namorado que cobra do outro. Não, se você me ama, você tem que fazer isso. Espera aí, não, você não tem que fazer, você tem que ouvir os seus pais e você tem que seguir o que a Bíblia diz. Né? O que a Bíblia diz. Antes, mas eu tenho que demonstrar o meu amor, então eu vou fazer isso por ele. Primeiro você vai ter que demonstrar amor a Deus. Seguir a palavra de Deus, honrar os seus pais, e depois, né, se aquilo faz jus ao momento, você, então, pode estar cumprindo aquele pedido, enfim, né, nessa perspectiva. Pastora Sheila, pode falar. Eu acho que é muito importante também a gente trabalhar com realidades. Às vezes a gente trabalha muito com a fantasia, né? E a fantasia e a realidade, elas precisam ser ajustadas para nós não trabalharmos com extremos. Porque às vezes existem pessoas que não querem casar, não querem se envolver num relacionamento, porque o relacionamento dos pais é um relacionamento ruim. Então, eles não querem constituir família por causa disso. E existe um outro extremo, onde às vezes a gente percebe muitos jovens idealizando e fantasiando uma realidade de casamento, de namoro e de noivado, que não faz parte da realidade, é aquilo que eles veem nos filmes. Então, eu acho assim que essa é uma questão muito importante, nós trabalharmos com a realidade, de que a fantasia é perigosa. Então, nós precisamos avaliar o que nós temos e aí, então, partir para tomarmos decisões que sejam saudáveis. Eu até acho bem importante quando a gente fala, né, que conversar com os filhos antes de começar a namorar. Alguns princípios bem importantes, né? Não dá para acho que tem que ficar claro para um filho homem que não dá para começar a namorar sem ter um emprego. Uma filha mulher, tipo assim, se você está namorando, você está se preparando para casar. A menina quer namorar, mas não sabe nem fritar um ovo. Então, eu penso que todo esse processo de estabelecer o quando, a idade, o tempo, quais são as nossas expectativas também como pai, é muito importante, porque senão, às vezes, o filho chega com alguém, né? Aí você fica extremamente frustrado, mas também nunca estabeleceu para o seu filho o que você esperava. Então, eu acho que isso é bem importante, a gente, como pai, está orientando os nossos filhos, né? A estar procurando uma moça, né, que tem já prezado pelo lar, que tem estudado, que tem um apego à sua família, e o homem de igual modo. E essa questão do ensino não é somente verbal. Porque, às vezes, a gente acha que a gente ensina somente falando. A nossa atitude como homem, marido, como esposa e mulher dentro de casa ensina muito os nossos filhos com relação à vida dois. Sim, uma grande verdade, né? Bom, a gente falou algumas coisas sobre instrução dos filhos nessa questão. Porque parece, uma vez eu até li num livro de um psicólogo, ele falava coisas muito importantes na vida, como a construção da sexualidade e a preparação para os relacionamentos, parece que para algumas famílias ainda são os tabus, né? Eles não gostam meio de entrar nesse assunto, só que as informações estão aí. De alguma fonte, essa pessoa vai receber as informações para aprender sobre sexualidade, sobre namoro. E, claro, hoje, principalmente com as mídias sociais, com o acesso à internet, são muitas vozes e muitas orientações, né? Nós temos uma geração de jovens e adolescentes que são seguidores de youtubers, por exemplo.
Consequentemente, as ideologias, os pensamentos, os princípios que eles falarem lá, vai ser absorvido, então, pela pessoa aqui. Se o pai e a mãe não conversarem, infelizmente, aquilo estará moldando e influenciando todas as escolhas e decisões dessa pessoa. Então, pai e mãe que está assistindo, você viu que é um consenso aqui. Todos os pais devem já conversar com os filhos, ali no início da adolescência, na adolescência, a respeito dessas orientações sobre namoro. Isso é muito importante ser conversado. Foi falado aqui algo extremamente interessante também sobre falar da idade certa, né? E agora é uma polêmica, né? Existe uma idade certa para começar a namorar? Você que está nos acompanhando aí no chat e no Facebook, escreva aí nos comentários. Qual é a idade certa que você acha que os adolescentes ou jovens e assim por diante devem começar a namorar? Eu já vou passar essa bola. Pastora Mara, vou perguntar para você, qual a tua opinião sobre isso? E depois eu quero ouvir também a Sheila e o Gessé, que trabalham muito com jovens sobre isso. Então, eu sempre falava para o Lucas, que nós temos um filho de 17 anos, que antes de pensar em namorar, ele tinha que pensar em arrumar um emprego. Então, acho que é um requisito básico, pelo menos lá em casa, né? Antes de pensar em namorar, tinha que arrumar um emprego. Ele foi bem ligeiro, com 14 anos ele arrumou um emprego, mas ele não namora, não tem nenhuma namorada, nunca teve, né? Porque até ele teve uma menina que ele gostou, mas a gente conversa bastante. Eu acho que a maturidade, o jovem, adolescente, ele tem que ser maduro antes de começar um namoro. Porque eu sempre converso com o Lucas e digo, o namoro cristão não deve ser um namoro que se prolongue por anos. Então, eu sempre falo para ele, tá, mas vai namorar para quê? Você pensa em casar daqui a quanto tempo? Né? Então, se você não está preparado para casar, por que namorar? Né? E outra que eu sempre brinco com ele, que namorada dá muita despesa. Então, por isso, tinha que primeiro trabalhar, ter um emprego para bancar. Porque eu brincava, eu não vou bancar a namorada de ninguém. Né? Então, primeira coisa, tem que ter maturidade, tem que arrumar um trabalho. Para mim, é a primeira coisa. Antes disso, nem pensar em namorar. Pastor Sandra Aguiar, namorar dá muita despesa? Como é que foi esse namoro? Gastou muito com a pastora Mara? Eu não gastei muito, porque eu também não tinha muito dinheiro, então... eu acho, definir uma data, eu acho que é um pouco complicado, né? Uma idade, né? Eu acho que é um pouco complicado. Eu acho que a maturidade é o ponto correto, né? Quando se vê a maturidade para se contrair um relacionamento. Existem pessoas que são, às vezes, têm uma idade mais de 25 anos, mas não são maduros. Né? Não são maduros ainda, né? Felizmente. E pessoas com menos de 20, você já vê uma maturidade. Né? Então, quando o moço, a moça, pretende começar um namoro, ele tem que entender que ele tem que namorar para levar aquilo a sério, para buscar um casamento. O namoro não pode ser visto como algo de um passatempo. Um passatempo em que você vai apenas, né, tirar um tempo para estar ali namorando, beijando. Não, acho que não é essa a proposta que Deus gostaria que nós tivéssemos. Né? Quando nós namoramos, nós temos que enxergar na outra pessoa não um objeto dos nossos desejos, mas enxergar na outra pessoa que ela é a imagem e semelhança de Deus. Quando eu vejo isso, eu começo a tratar de outra forma. Né? Então, eu já vou pensar 2 vezes quando eu vou namorar. Por que eu quero namorar? Porque eu quero um relacionamento sério com essa pessoa ou eu quero apenas passar um tempo? O mundo, ali fora, procura passar tempo. O namoro cristão tem que namorar com propósito. Tem propósito? Não. Então, descarta. Ok. Então, na sua opinião, não é idade, é uma mentalidade madura e assim por diante. Eu gostei do pessoal lá no chat está comentando, né? Uns já falaram idade, 18 anos. Eu gostei de uma resposta, a pessoa diz assim, quando se paga o lanche para a namorada com o dinheiro dos pais, ainda não está pronto para namorar. Ou seja, esse negócio, quer namorar, mas, né, para sair e levar a namorada tem que pedir dinheiro para os pais. Então, na opinião aqui de uma pessoa do nosso chat, diz, não está pronto para namorar. Vamos lá, pastor Gessé e a pastora Sheila. Eu concordo que iniciar um namoro está relacionado a um nível de maturidade, porque muitos namoram, casam, mas não sabem administrar nem as suas finanças pessoais,
não sabem administrar uma casa. E quando a gente fala em casamento, nós estamos falando de algo que é sério, né? Nós estamos falando de algo que é sério e de algo que você vai construir. E, além de algo sério que você vai construir, o propósito do casamento é revelar Cristo, né? Então, eu acho que, se o propósito é revelar Cristo, tem que ser feito com seriedade e maturidade. Então, eu acho que nós estabelecemos uma idade, nós podemos cometer erros, né? Então, a partir de certa idade, está pronto para casar. Acho que não, eu acho que isso está relacionado à maturidade, porque exige responsabilidade, exige uma estrutura emocional, e estar num relacionamento e num namoro não pode também ser uma fuga da sua casa ou dos seus pais. Então, por isso que é tão necessário você ter uma estrutura emocional e você ter maturidade. Eu comparo muito o namoro à compra de um carro. Para você comprar um carro, você precisa, primeiro, ter condições de abastecer esse carro e você pagar a manutenção dele. Segundo, é importante você ser habilitado. E terceiro, você precisa dar conta desse carro ser passado para o seu nome. Então, isso significa... Eu não posso colocar uma idade hoje aqui. Você pode não começar a namorar com 18 anos. Muitas pessoas me cobram. Gessé, como que você disse que o cara tem que ter 19, 20 anos, sendo que você tinha 16 e a Sheila tinha 14 quando começou a namorar? Aqui começou, então, a revelar alguns segredos aí. Exatamente. Segredos. Mas cá entre nós, se eu comparar a minha maturidade quando eu tinha 16 anos com os meninos que têm 16 anos hoje, a gente vai ter uma certa decepção, porque nós estamos vendo que cada vez mais, e aí a gente entra em outro assunto, de meninos com 16 anos que não têm uma maturidade. O pastor Sandro falou isso, que tem cara que chega aos seus 25 anos e não tem maturidade ainda, e outros aos seus 20 já mostram uma maturidade superior. Só que a grande questão é que cada vez mais nós temos mais homens de 25 anos que não têm maturidade do que homens com 20 anos que têm uma maturidade pronta para casar, pronto para entrar no namoro. A ideia de relacionar o namoro com a compra de um carro, com a compra de um veículo, é que você precisa ter no mínimo a responsabilidade. Assim como você precisa de responsabilidade para pegar um carro e sair nas ruas, você precisa ter responsabilidade para chegar para o pai dela, ou aceitar a proposta de um cara e dizer assim, olha, a sua filha, eu sou homem suficiente para cuidar da sua filha, para levar ela até o altar. E também, do outro lado, a menina ter a confiança suficiente para sentar no banco do passageiro e dizer, não, esse cara aqui é um cara que me traz confiança. Eu acho que eu não vou me envolver numa enrascada. Então, eu acho que talvez idade é um pouco subjetivo de nós colocarmos uma idade aqui. Mas eu acho que é interessante, já que nós estamos falando com os pais, eu acho que quem precisa começar a sinalizar aos seus filhos que está na hora de namorar são os pais. Dizer, filho, acho que já está na hora de você começar a sair de casa, tal. Só que isso não deve começar aos 30 anos, né? Porque tem muitas mães e pais que querem que os filhos fiquem no 30, o cara está com 35 anos. Filho, acho que está na hora de você começar a pensar. Então, muitos filhos estão ainda nessa idade dentro de casa porque os seus pais não os encorajam a sair. E casa é um local tão aconchegante que ele não quer ser desafiado a entrar num relacionamento mais sério. Na verdade, entrando no que o pastor Gessé falou, né? Quando a gente pensa assim, os jovens de hoje não têm tanta maturidade, a gente, na verdade, tem que perguntar, por que não, né? Será que isso não vem também do processo em que eles estão sendo educados em casa? A gente dando para os filhos, né, menos responsabilidades, às vezes, o meu filho recebe o saláriozinho dele, tadinho, ele fica para as coisas dele, não ajuda dentro de casa a pagar uma conta ou ter uma responsabilidade, mesmo que o pai não precise daquele valor, apenas para que ele saiba que aquilo é uma responsabilidade, né? Hoje a gente até vê os pais muito assim no incentivo, né? Vamos primeiro fazer faculdade, primeiro estudar. E parece que os próprios pais tardam as responsabilidades dos filhos. Então, eu penso que é algo que a gente tem que ficar bem atento. Aí nós temos, às vezes, jovens com 25, 28, 30, 35, meu marido está aumentando aqui do lado, que não se sente preparado para casar, porque, na verdade, ele não foi preparado na vida. E eu acredito que muito desse preparo, nós, pais, também podemos dar aos nossos filhos, né? Inclusive, até, muitas vezes, a gente, como pai, fica, né? Não,
Não vai casar antes de acabar de estudar. Não vão casar antes de ter o apartamento. Só que, particularmente, alguém aqui tinha alguma coisa? Nem tem ainda. Antes de casar não tinha casa. É essa questão de você construir junto, né? Hoje os pais dão o apartamento, dão o carro. Que bom se você até puder fazer, mas nem sempre é uma coisa necessária. Eu acho que esse fato de também construir junto, de poder trabalhar junto por isso e ver as coisas, isso também cria um vínculo forte entre o casal, né? A gente pode entrar nesse assunto ou mais para frente nós vamos falar sobre os requisitos para se casar? Pode entrar, vai entrando, vamos lá. Porque como a gente está falando isso para os pais, se nós ouvimos essa fala dos jovens, essa fala não vem deles, mas sim vem dos seus pais que incutiram na mente da menina, dizendo assim, você não pode depender de homem algum. E ao menino, dizendo, você precisa comprar um carro, você precisa comprar uma casa e você precisa ter uma faculdade para você casar. Nunca, não é bíblico isso. Isso não é nem coerente socialmente falando. Aqui eu acho que nós temos 3 exemplos de pessoas aqui que não tinham faculdade, que não tinham uma renda fixa muito elevada, e aqui estamos nós. Graças a Deus chegamos aqui, estamos num casamento sólido, temos a nossa família. Então acho que, já que nós estamos falando para os pais, nós precisamos privar os nossos jovens dessa fala, de olha, você precisa ter isso, você precisa ter uma casa, você precisa ser bem-sucedido. O que eu preciso para casar? Homem, você precisa ser um homem de Deus. Mulher, o que você precisa para casar? Você precisa ser mulher de Deus. Você precisa entender que você quer entrar num relacionamento para que o nome do Senhor seja glorificado. Claro que nós não devemos ser incoerentes nem irresponsáveis, né? Se você vai entrar no casamento, você não vai poder sobreviver de amor. Você vai precisar colocar comida dentro de casa. Então tem que ser, no mínimo, incoerente. A grande questão que eu vejo hoje são jovens com seus carros, jovens com um bom salário, só que jovens que já passou do tempo e diz, cara, a última coisa que eu quero agora é me envolver no relacionamento. Por que eu vou querer ter que dividir aquilo que eu ganho com uma pessoa estranha? Então, pais, cuidado com essa fala. Vocês não tinham isso? Por que você vai imputar os seus filhos de passar por processos que serão grandiosos para a vida deles, assim como foi para você? Eu não quero que meu filho passe por isso. Eu não tinha uma geladeira. Mas o seu filho, ainda que ele não tenha ainda que ele não tenha casa, ainda que ele não tenha um carro, eu tenho certeza que ele já está muito melhor do que você quando você e a sua esposa começaram a vida. Então, eles já estão começando na frente. Eles já estão começando na frente porque eles têm um conhecimento a respeito de Deus, eles já têm uma maturidade espiritual e, com certeza, você vai auxiliar eles de alguma maneira. Então, cuidado com essa fala, ela é perigosa. Realmente, esse discurso é um discurso perigoso. Eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri. E as pessoas se esquecem que esse sofrimento que passaram ao decorrer da vida foi fundamental na lapidação do processo, na criação de valores, e daí nós vemos de fato uma geração de filhos que estão vindo aí sem passarem por dores na vida, ganham tudo prontinho, consequentemente nem sabem dar valor ao que tem. Então, nós ouvimos aí algumas falas, já entramos em alguns assuntos, né? A gente começou aí tratando se existe idade certa, já foi falado de maturidade, já foi falado de alguns problemas que nós temos socialmente. O pastor Santo está querendo falar dentro desse assunto, manda ver, então. É que eu estou pensando aqui sobre essa questão. Se a gente for esperar ter o mesmo poder financeiro que os nossos pais têm para poder casar, nós vamos levar um bom tempo, né? Até porque os nossos pais também, quando começaram, né, a namorar ou casaram, eles não tinham o que tinham hoje. Eles construíram juntos, né? E um casal maduro, eles conseguem, né? Eles conseguem viver uma vida em busca, né, daquilo que eles precisam para, né, ter uma família mais confortável, enfim. Agora, assim, esse papel da maturidade, como já foi falado aqui, muito bem colocado, os pais contribui muito para isso. Às vezes, a autoproteção dos filhos, fazem tudo pelos filhos. Não, meu filho tem que cuidar, meu filho tem que fazer isso, meu filho tem que fazer aquilo, e protegem demais, eles acabam sufocando o filho ao ponto de não amadurecer para a vida no tempo que já poderia ter amadurecido. Às vezes, demora muito para amadurecer por causa da superproteção dos pais.
toda família tem as suas fronteiras, vamos dizer assim. As fronteiras são aquilo que cuidam das nossas famílias, para que as nossas famílias não sejam bombardeadas e venham sofrer com alguns ataques externos, né? Porque a família sofre as pressões externas, e nós criamos fronteiras para impedir que isso venha invadir as nossas famílias, enfim, né? Só que essas fronteiras, conforme a família vai evoluindo no seu ciclo vital, elas têm que ser repensadas, né? Eu não posso proteger o meu filho adolescente como eu protegia ele quando ele era criança. Ele está na fase da adolescência e eu preciso agora redefinir as minhas fronteiras, conversar. As fronteiras são as regras que regem a família, né? Agora, vamos pensar juntos, vamos discutir juntos o que pode ser maleável agora nessa nova fase com os filhos que estão na adolescência, na juventude, né? E uma outra questão é, às vezes, esse envolvimento emocional demais dentro do lar, onde os pais, às vezes, parece que gostam disso, de que os filhos ficam presos emocionalmente. E, às vezes, não casam, porque estão emocionalmente presos. Eles não casam, ficam muito tempo dentro de casa, porque têm medo de abandonar os pais, porque acham que os pais precisam deles, precisam sustentar a casa. E eles, em vez de casar, casam com os pais. Essa é a verdade, né? E demoram para sair de dentro da casa do pai, e às vezes não saem. O assunto vai longe nessa questão, né? Bom, lá em casa, eu e a minha esposa, nós concordamos com uma realidade. Nós já falamos para os nossos filhos que nós queremos que eles, chegou ali pelos 18, 19, 20, 21 anos, criam asas e voam, né? E de vez em quando já vou deixando o ninho desconfortável. Ô menino, aqui quem manda sou eu e Deus. Se quer assim, o dia que você tiver a tua casa, aí você faz desse jeito. É assim. A gente vai tirando, como diz, né? A águia vai tirando a penugem para os ramos, né, e espetando ali o filhotinho de águia, e daqui a pouco ele vai ter que pular fora. Tem que começar a deixar o ninho desconfortável, né? E uma outra realidade dentro disso, pessoas que hoje estão deixando para assumir responsabilidades, né, no relacionamento muito à frente, lá depois dos 30, 35. Eu vejo muito discurso de cristão e os pais incentivando. Eu quero que o meu filho case com 35 anos, 40, e alguns, né, jovens já chegando ali, né, para lá, falando que esse discurso. Eu só tenho uma pergunta para fazer. Você, na sua vida sexual, você também, então, você vai ficar neutro até depois do casamento, porque sexo é para o casamento. Eu sempre faço essa pergunta para o pai que vem com esse discurso para cima de mim. Eu quero que meu filho case depois dos 30. Tá, ele vai se conservar puro depois dos 30? Porque qual o grande problema que nós temos visto? O discurso do mundo é esse. Faculdade primeiro, casa, carro, um bom salário, depois você pensa em casar, mas eles estão sexualmente ativos desde os 12, 13, 14. Tá? Essa é a realidade do mundo. E o pai que vem com esse discurso parecido com o mundo, eu faço essa pergunta. Você acha que o seu filho vai ficar, né, em abstinência sexual até depois do casamento? Por quê? Porque essa sexualidade deturpada que os jovens vivem antes do casamento afeta diretamente a saúde do casamento lá na frente. Então, quando nós estamos falando de namoro e noivado, por mais que o namoro e noivado não sejam um casamento, o namoro e noivado influenciam diretamente como será o casamento. Eu sempre digo, não acontece uma mágica quando a aliança dourada fica no dedo anelar da mão esquerda, né? Uma mágica, agora o casamento está sendo construído, começa desde o namoro. E todas essas áreas são áreas que a gente precisa parar e repensar. Alguém quer falar alguma coisa nesse sentido? Quero entrar aqui, talvez quem está ouvindo a gente falando, né, pode até achar, não, mas então é para dar responsabilidade, largar os filhos e, né, deixar que eles se virem para casar. Não, até nessa questão. Às vezes a gente que é pai, né, tudo bem pagar uma faculdade caríssima para o filho, mas Deus me livre ajudar com aluguel para poder casar. Então, até os nossos princípios, às vezes, como cristãos, né, estão sendo errados, porque a gente aceita numa boa pagar a faculdade, pagar parcela, ajudar o filho a pagar uma parcela do carro, às vezes,
Mas se for para o filho casar e ajudar a pagar um aluguel, acho um absurdo. Sendo que esse é o maior investimento que você pode fazer na vida do seu filho. Não é a faculdade, não é o estudo, não é os bens materiais que você vai dar, né? Mas o casamento dele, que é o principal, né? Só complementar a questão que o pastor Lediel estava falando sobre essa questão da idade. É importante a gente entender que a nossa idade biológica também passa. Então, existe uma preocupação se a ideia é ter filhos, se a ideia é não ter filhos, a quantidade de filhos, porque, pensa bem, daí você casa com 35, 40, daí você vai esperar, sei lá, 8, 6 anos até ter um filho, aí pensa quando o seu filho estiver na adolescência, você vai estar com quase 60, e aí você vai ter estrutura para ser um apoio para o seu filho na adolescência dele daqui não sei quantos anos. Quando você tiver com 60 e ele tiver com 13, 14, né? Eu fico pensando muito nisso, assim, quando às vezes as pessoas ficam postergando, né? Eu vou namorar mais para frente, vou noivar, vou casar, ou às vezes a questão de constituir uma família com filhos nem é uma hipótese. E tem também a questão assim, né? Às vezes fica esperando, né? 35 tal, aí você já está, às vezes tendo uma vida sozinha, assim, né? Aí é muito mais difícil para você se adaptar num casamento. Quando você está ali naquela realidade que ainda vive com os pais, né? Então, você já está mais apto a ser menos egoísta, porque você está numa vivência assim de família, aí tem que prestar conta. Então, aí você quer ter seu carro, quer ter sua casa para casar, e já está tão independente, quando a outra pessoa chega, no fim, a pessoa já está mais egoísta. É muito mais difícil fazer toda essa adaptação. A questão de manias, né? Eu tô com 30 anos e só a Sheila para me suportar. Né? Assim como eu olho para os meus pais e para os meus avós, cheios das suas manias, e eu vejo, poxa, só minha mãe para suportar o meu pai. Ou só minha avó para suportar o meu avô. Porque você vai criando manias e você só consegue suportar essa outra pessoa com as suas manias, com as suas especificidades, porque você cresceu junto com ela. Agora imagina eu com 30 anos tendo que colocar uma outra pessoa para suportar todas essas manias que eu fui, esse jeito que eu tenho de gerir a minha vida. Agora, com 30 anos, 35 anos, é muito mais difícil. Então, eu e a Sheila, nós só conseguimos se suportar, ter uma vida a dois, porque nós caminhamos juntos, nós andamos sempre juntos, então fica muito mais fácil. A questão, como foi colocado aqui, né? Não é você estar solteiro, é estar solteiro e puro. Essa é a questão. Porque o mundo lá fora, que não tem os princípios bíblicos, não tem nenhuma dificuldade em permanecer solteiro. Às vezes nem querem casar, porque não tem problema nenhum com relacionamento sexual. Né? Agora, nós cristãos temos que pensar o seguinte: estamos solteiros, mas é solteiro e puro, porque a Bíblia é contra o relacionamento sexual fora do casamento. Né? E isso tem que ficar bem claro, né, e bem frisado. Ok, o assunto tá bom, né? Se a gente deixar aqui, a gente vai até meia-noite. Então, deixa eu já fazer uma outra pergunta, Bírico, para o nosso pessoal que está em casa. A gente já vai entrar na continuidade desse assunto que está muito gostoso de conversar. A primeira pergunta, várias pessoas responderam, né? Eu já vou dar a resposta lá em Gênesis 29:11. A pergunta era: qual personagem bíblico chorou alto no primeiro encontro que teve com a mulher da qual se casaria? Foi Jacó. Jacó está lá no poço e depois ele, né, chora muito diante ali de Raquel. Gênesis 29:11, você pode conferir essa história. Quero lançar então uma segunda pergunta. Segunda pergunta é: qual romance na Bíblia começou perto da meia-noite? Qual romance na Bíblia oficialmente começou perto da meia-noite? Você pode responder ali, tá bom? Vamos lá, voltando para o nosso bate-papo aqui. Então, a gente falou, né, sobre idade. Eu quero entrar num assunto um pouco quente também aqui, que é a questão, depois que o filho começa a namorar, até onde o pai e a mãe, né, devem se meter na vida do namoro dos filhos, e principalmente uma pergunta que de vez em quando eu ouço de gabinete: o que fazer quando os pais
não apoiam aquele namoro. O que fazer quando os pais não apoiam aquele namoro? Vamos começar com o pastor Gessé? Meu Deus, eu acho que nada. Pai, a gente tem que entender algo muito, muito importante. A gente é muito acostumado a apagar fogo e não prevenir incêndio. Então, se o seu filho ele está envolvido em um relacionamento onde você acha que ele não é aprovado por você, e vamos colocar dentro de não é aprovado dentro dos termos cristãos. Talvez você pode desaprovar, porque ela é feia, porque ele é bonito, porque isso, porque... Se é por motivos cristãos. Não, essa menina ou esse menino não está dentro de um padrão cristão. Não concordo. Provavelmente você está colhendo, isso é fruto de anos que você não investiu tempo com o seu filho e com a sua filha. Então, desculpe, talvez os outros pastores vão trazer algum outro lado com esperança, mas existem poucas coisas que você pode fazer. Estamos falando de alguém que tenha mais de 18 anos. Né? Nós temos a velha frase dos nossos pais, dos nossos avós, que é a seguinte: enquanto você estiver dentro da minha casa, quem manda sou eu. Então, se você não quiser, então você cai fora. Então, é algo radical e você pode perder o seu filho. Então, eu acho que esse é o momento de você trazer para perto, você abraçar e você ser o mais cristão e bíblico possível com essa pessoa. Agora, não é hora de bater. Agora não é hora de xingar, agora não é hora de colocar não é hora de castigar, agora não é hora de botar para fora de casa. Agora é hora de abraçar e orar por esse filho ou por essa filha que está fora da sua vontade. Isso deveria ter sido feito nos anos anteriores, desde quando era adolescente, desde quando era criança. É o que a Bíblia diz. O caminho que deve andar. Ensina o menino, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ele cresça não se desvia. Agora que está grande, não tem muito o que fazer. Então, eu espero que eu esteja falando com pais de criança de 12 anos, de adolescente, mas talvez eu esteja falando para pais que já estejam tendo esse problema já agora com seus filhos, já na sua juventude, na sua fase adulta. Então, esse momento não é hora de bater, esse momento é hora de abraçar e orar por ele. Cuidar deles. Você quer namorar, então você vai namorar da porta para fora da minha casa. Não! Vocês vão namorar aqui dentro. Então, essa moça vai ver como que eu trato a sogra dela. Eu vou mostrar como que o meu pai trata a minha mãe. Eu vou mostrar, através do amor de Cristo, como que um cristão vive. E aí é possível que haja uma transformação ou haja uma desistência. Então, eu acho que eu estou sendo radical demais. Mas, enfim. Eu concordo. Eu concordo com o radicalismo. Inclusive, às vezes, os pais até falam: a gente não tem influência nenhuma sobre a escolha do filho. Na verdade, a gente tem e muita. Só que ela não é feita na hora que o filho está escolhendo. Ela é feita no processo, né? Às vezes eu até em casa com as crianças, né? Quando a gente está conversando coisas aleatórias, eu costumo falar, né? Quando eles falam, quando eu for casar, eu que eu vou escolher. Aí eu brinco, mas eu vou te ajudar, porque você não acha que eu escolhi bem quando eu escolhi o papai? Você não acha que o papai escolheu bem quando escolheu a mamãe? Então, de alguma forma, a gente tem, sim, esse poder de poder influenciar os filhos. E concordo com o pastor Gessé. Se acontecer de seu filho ou a sua filha estar namorando alguém que você não concorde, não leve para longe. Traga o mais próximo que você puder de você. Mais dentro da sua casa, tenha mais amizade ainda, grude mais nessa pessoa, ou ela vai ser a nora, o genro do seu coração que você nem esperava, ou Deus mesmo, ela vai perceber, ou ele, aquela situação que não é para ela não vai suportar, ou ele aquilo, e vai se afastar. Então, a ideia, eu acho que até porque, às vezes, o proibido, né? Não, você não vai namorar. Aí quer provar que vai, ainda mais que está apaixonado, né? Então, quando está apaixonada, a pessoa encara qualquer coisa. Uma coisa importante, pegando um gancho no que o Gessé falou, a questão da prevenção nos anos anteriores, né? Eu sempre digo, nós pais temos assim,
uma grande ferramenta na nossa mão de influenciar os filhos, tanto nas amizades que eles vão escolher, quanto até no relacionamento. Como? Você pode preparar o ambiente, né? Se os meus filhos, por exemplo, são criança. Se eu quero que os meus filhos tenham amigos, né, saudáveis, o que eu vou fazer? Eu vou criar amizade com famílias que têm filhos dentro daquele padrão. E por quê? Porque daí eu vou convidar aquela família para estar na minha casa, eles que vão estar no churrasco lá, eu sei que os meninos vão conversar, vão brincar. A mesma coisa que eu faço isso para orientar os meus filhos a terem boas amizades, é o que também um pai de um adolescente, de um jovem, quando está vendo que ele está querendo namorar, precisa fazer. Cria vínculos com pessoas que têm os princípios que você quer para uma nora, para um genro, se aproxima, porque as coisas vão acontecendo assim. Geralmente é nesses ambientes que nascem relacionamentos. Então você precisa criar amizades. Vai fazer uma viagem, faça uma viagem com uma família que os jovens solteiros daquela família estão dentro dos padrões que você quer. As coisas vão acontecendo naturalmente. É mais ou menos assim. Os pais têm um grande poder de influência. E assim, né, pastor, eu acho que existe uma outra questão quando os pais identificam que o namoro não deve prosseguir, mas os pais têm uma afinidade pelo namorado ou pela namorada. E aí fica tentando sustentar aquele namoro que não vai dar em nada, que é prejudicial, mas, às vezes, por interesses dos pais, fica tentando dar prosseguimento a uma coisa que não está sendo saudável. Então, eu acho assim que esse conselho para os pais, em relação às intenções deles nos relacionamentos dos filhos, também é algo que, assim, é difícil, mas deve ser bem cuidado e olhado, porque a gente já viu casos bastante problemáticos, né? Que, enfim, quem está casando com quem, né? Eu vou colocar aqui uma questão, né? Eu acho desta forma assim, os pais aprovando, desaprovando essa questão, os filhos devem ouvir os pais. Devem ouvir os pais. Em muitos momentos, os pais estão certos. Não sempre. Em muitos momentos, os pais estão certos. Porque eles sabem muito sobre a gente. Passaram horas cuidando de nós, trocaram as nossas fraldas, limparam o nosso bumbum, fizeram muito, né? Entendem as nossas manias. Então, eu acho que o jovem deve, com muito respeito, ouvir os pais. Agora, os pais também devem, como já foi falado aqui, cuidar, né? Por que está sinalizando dessa forma? Devemos cuidar do nosso coração. Às vezes, o nosso coração está nos enganando com relação ao nosso posicionamento. Então, a palavra de Deus deve ser a ferramenta que vai nos guiar em relação a isso. Aí, o filho e o pai, né, enfim, ou a mãe, devem sentar e, numa conversa franca, aberta, discutir sobre aquele assunto. Mas eu acho que pastor, mas meu pai está irredutível. Eu acho que uma busca por um aconselhamento pastoral neste momento é importante, né, por uma orientação pastoral, não sabe o que fazer. Eu acho que bater de frente com os pais não é saudável neste momento. Existe um caminho em que, se Deus está no controle, tudo vai mudar. Se chama oração. A oração muda. Deus mudou o coração de muita gente com o coração endurecido. Se Deus está no controle de tudo isso, e esse é o caminho de Deus para a sua vida, moço, ore, busque a Deus, e eu tenho certeza que, se Deus está no controle, Ele vai mudar a situação e o coração dos seus pais. Se os pais e os filhos orarem, vai ter uma sincronia aí. Alguma coisa vai fazer. Ou esse namoro é transformado, ou é acabado, alguma coisa vai acontecer. Oração é um grande caminho e um importante caminho. A gente está falando muito aqui para os pais, para as famílias, né, a respeito do namoro, mas como tem pastor de jovens aqui, os jovens também da Escola Agrícola e outros jovens solteiros estão nos ouvindo, vamos falar um pouco também para os jovens, né? E tem aquela pergunta clássica que geralmente também eu ouço de gabinete, que é a pergunta: como encontrar a pessoa certa?
né? Como encontrar a pessoa certa, pastor? E a reclamação geral das meninas é: não tem meninos, não tem homens nessa igreja, né, com o padrão certo, e os homens reclamam: não tem mulheres com o padrão certo, e ninguém se enxerga. Vamos lá, pastora Júlia, como encontrar a pessoa certa? Começar contigo. Procurando. Primeiro procurando, né? Às vezes a pessoa, eu quero encontrar a pessoa certa, mas também não sabe nem o que está procurando. Então, eu penso que você tem que ter alguns princípios que você precisa estabelecer e, a partir daquilo, estar, então, atento também. Tem gente que acha que só orando vai cair na frente, né? E depois, nessa questão de procurando, sendo também, né? Sendo essa pessoa que você espera que o outro seja, você, então, está se adaptando a ser. Na verdade, eu até penso que, às vezes, os jovens, os adolescentes, eles esperam algo muito mágico. Às vezes, tem pessoas que a gente mesmo olha que elas são, assim, tipo, ideais, uma para outra, e eles não desenvolvem, sabe, aquilo, porque eles concentram, às vezes, acho que até uma amizade que poderia ser desenvolvida e que não desenvolve, que daria um casamento, às vezes, né, muito feliz por causa disso. Fica, será que é a pessoa certa? Acho que eu vou estragar a amizade. Tenta, porque podia ser um casamento muito, muito feliz. A escolha do cônjuge, ele está ligado em 3 motivações, né? A primeira, a questão é a transgeracionalidade, aonde o moço busca encontrar alguém com base no relacionamento dos seus pais. Vamos supor, isso foi uma das motivações da escolha, da minha escolha, né? Alguém que fosse igual minha mãe, crente igual minha mãe, que servisse a Deus. Então, olha no modelo dos pais e procura alguém desse perfil, né? Para que possa viver a vida, né? Alguém de oração, alguém que administre bem o lar, alguém que... Então, olha nessa questão da transgeracionalidade. A outra questão está também na similaridade, onde eu procuro alguém que é similar ao que você faz, coisas que eu gosto, que, vamos supor, eu gosto de ler, ela gosta de ler, isso me encanta, isso é uma forma que me motiva a buscar. E também existe a questão da complementariedade, ou seja, eu busco alguém relacionado àquilo que me complementa. Então, eu me encanto porque, às vezes, eu sou desorganizado, mas ela é toda organizada e aquilo chama atenção e se torna uma das grandes motivações para a escolha. Então, essas 3 escolhas, você pode pensar aí que uma das 3 influenciou muito a sua escolha do seu cônjuge. Logicamente que nós, cristãos, vamos olhar nessa questão da similaridade no sentido de buscar alguém da mesma fé. Nós buscamos e olhamos pessoas que têm a mesma fé, a mesma crença, que acreditam no mesmo Deus que nós cremos. Então, está muito ligado a isso também, né? O que a Bíblia vai chamar, então, de julgo desigual, né? Que é coisas diferentes, a fé é diferente, princípios diferentes, valores diferentes, visão de família diferente, e assim por diante. Evite isso, porque senão vai dar problema, tá? Mas assim, deixa eu pegar um gancho aqui. Foi falado algumas coisas importantes. Eu quero falar agora para vocês que estão solteiros, homens e mulheres, né? A pastora Júlia disse: estabeleça princípios, o que você quer num homem, o que você quer numa mulher, e observa. Poxa, você viu que aquela pessoa é uma pessoa que está dentro, pelo menos assim, aparentemente, daquilo que você espera, você gostou dela, percebe que ela está olhando, chega, varão, chega, né? Inicia, deixa eu falar aqui para os homens, né? Tenta, meu filho, vai conversar com a moça, sai dessa bolha aí. Pastor, mas eu vou levar um toco, meu amigo, o não, como diz o velho ditado, você já tem, né? Vai atrás do sim, mas se mexa, larga um pouco esse celular, larga esse videogame, rapaz, né? Vai atrás da moça, ela só está esperando, meu filho, você chegar. Chega junto, dá um sorriso para essa moça, convida ela para comer um lanche, e claro, não peça o dinheiro para a mãe e para o pai, né? Você mesmo, espero que pague esse lanche, mas a gente precisa ver os nossos jovens, literalmente, namorando e fazendo do jeito normal,
né, do jeito normal, porque parece que, como a pastora Júlia disse, eles estão esperando que um milagre ou algo divino aconteça, como se um anjo vai descer com um outdoor, com uma seta apontando assim, essa não vai acontecer, meu amigo. Vai tentando, vai conversando, vai dialogando, vai conhecendo a pessoa. Claro, no primeiro dia você não vai chegar e pedir para namorar, mas se aproxima, dá um sinal aí, né, para a pessoa ir se tocando que você está afim, leva para tomar um café e conversar e assim por diante. Né, e uma das reclamações que a gente mais ouve é: não tem menino, as meninas, né? Não tem menino para mim casar nessa igreja, não tem. Aí às vezes eu digo, então ora para se converter mais, né, meninos? Por quê? Porque às vezes parece que os que estão dentro da igreja estão só orando, mas não estão agindo. E tipo, os que estão lá fora estão agindo e estão em cima das meninas. E aí elas às vezes ficam meio com medo. E aí, o que está acontecendo? Né? Então, é uma reclamação que eu ouço, é isso. Não tem menina para mim casar aqui na igreja. Daí, quando eles procuram eu e o Jessé, a gente começa. Nas amizades, né? Tipo, são círculos de amigos e tal. Mas você poderia casar com fulano? Não, né? Ele é fofo, ele é meu amigo, não, né? Não, tipo assim, sempre tem uma desculpa. O amigo nunca é uma potencial opção, né? Um versículo bíblico, viu, pastor? Vou deixar aqui. Esforça-te, viu, varão? Varoa. Esforça-te que eu te ajudarei. A Bíblia diz, e vai nessa tua força aí. Isso. Eu acho que a diretriz bíblica para a escolha do cônjuge é encontrar alguém da mesma fé. O cristão deve casar com o cristão. Isso é um ponto fundamental que a gente não pode largar a mão disso. Não dá para brincar com isso. Não dá para brincar com isso. Se nós for olhar no Antigo Testamento, Deus cuidou muito de Israel e sempre pedia para que Israel casassem com pessoas de dentro, né, do próprio povo. Né? Quando Neemias viu o povo que havia, no final do livro de Neemias, você vai encontrar Neemias vendo a atitude errada do povo, se casando com mulheres estrangeiras, inclusive faz menção de Salomão, que as mulheres estrangeiras perverteram o coração de Salomão. Veja que o homem tão sábio, mas se deixou levar, né, por causa das suas mulheres estrangeiras, relacionamento com mulheres estrangeiras que perverteram o seu coração. Então, a Bíblia sempre procura, no Antigo Testamento, Deus sempre procurou que o seu povo encontrasse pessoas dentro do do ambiente de Israel para o casamento. A Bíblia fala, como nós colocamos aqui, foi colocado, a questão do jugo desigual. Paulo fala de não se colocar sobre o jugo desigual. Obviamente que o texto não está necessariamente falando sobre casamento propriamente dito. Porém, o princípio que está ali, eu creio e aprovo que pode ser aplicado, sim, no casamento, né? Que pode ser aplicado nessa questão do casamento. E quando Paulo fala no capítulo 7 de 1 Coríntios, que ele vai falar às mulheres solteiras que elas estão livres para se casarem, ele vai dizer no final, que seja, contando que seja no Senhor. Paulo orienta, estão livres para casar, mas não é com qualquer um, contando que seja no Senhor. Então a Bíblia nos deixa muito bem claro que a nossa base para a procura de um cônjuge está primeiramente no Senhor, né? No nosso ambiente de fé. E tendo essa base, né, claro, vai ter outros critérios, como aquela pessoa vê família, profissão, futuro. Acho que tudo isso precisa ser analisado. Agora, você que está solteiro, cuida para não cair no erro da perfeição, né? Achando que, não, na tua listinha lá de 100 itens, o camarada tem que se encaixar em 99, porque daí, se for 98, já não dá. Daí também vai ficar para titia, vai ficar para titio, porque daí não tem jeito. Né? Tem que flexibilizar um pouco isso aí. É claro que eu concordo, você tem que ter os teus critérios, e tem que, dentro desses critérios, ver o que é negociável e o que não é. Porque tem coisas que a gente consegue negociar, mas tem coisas que é negociável. Se tem alguma coisa no camarada que você começou a gostar, que você viu que é insuportável, você não quer conviver com aquilo, daí já não dá. Mas também entenda que não existe a pessoa perfeitinha que vai se encaixar no seu mundo, porque relacionamento é ajustes, um negando um pouco aqui, outro aqui, e vão se construindo junto. Não é assim, pastor Jessé? Com certeza. Acho que um ponto a ser muito visto é que esse relacionamento pode acontecer que já tenha dado certo. Eu não conheço. Mas é um relacionamento que comece a partir de redes sociais.
Estou namorando, pastor. Poxa, que legal. Com quem? Ah, uma pessoa lá do Recife. Poxa, mas quando você foi para o Recife? Não sei, encontrei um menino lá na internet, a gente está namorando. Como assim? Então, acho que isso é muito importante, né? Cara, onde você encontra essa pessoa? Qual o relacionamento que você tem por essa pessoa? Então, eu acho que um namoro, ele começa justamente nas amizades, em você congregando com a pessoa, você vê essa pessoa na igreja, você vê essa pessoa no trabalho, você vê essa pessoa na rua, e aí você começa a ver como que ela se porta. Eu não tenho nada contra o Recife, tá, gente? Não tem nada, pelo amor de Deus. É mais pela questão de distância. Poxa, você não conhece a família dela, você não conhece o histórico dessa pessoa. Pode ser de qualquer lugar, mas eu acho que isso é um ponto muito importante, você jovem que está querendo entrar no relacionamento, ou até você que já é de mais idade e quer entrar no relacionamento, cuidado com namoros pela internet, né? A distância é bem perigoso. Isso eu penso que dá um outro programa, que é um outro programa, respeito, né, do namoro na era digital. Porque eu já atendi muito também sobre isso. No mundo virtual tudo é muita aparência, tudo parece muito maravilhoso e depois, na hora de se conhecer, não é bem assim. Um outro ponto também, que nós vamos fazer um outro programa falando de relacionamentos virtuais, né, que tem aí gerado muito problema, e eu tenho aconselhado muita gente o perigo dos jovens e adolescentes na questão do namoro normal que se conhece, mas a aceleração da intimidade através da virtualidade. Ixi, tem dado tanto problema. O menino está lá no quarto dela através do celular. Isso é tenso, tenso. A gente vai conversar sobre isso em outro momento. Gente, já passou aí mais de 1 hora de bate-papo, tá bom, né? Eu vou, como eu falei, outros assuntos nós vamos abordar em outro bate-papo aqui que a gente vai fazer. Mas para nós finalizarmos, começarmos a caminhar para o fim, o assunto hoje é namoro e noivado. A gente falou bastante sobre namoro, mas eu acho que é importante falar alguma coisa também, pelo menos rápido, sobre o noivado. A importância desse passo a mais, né? Que ainda não é o casamento, mas já revela a intenção de se casar. E eu acho que é importante algumas coisas que precisam abranger essa nova fase da vida a dois, além do namoro. Pastor Sandro, o que precisa estar envolvido, então, nesse noivado? É momento do quê? Bom, o noivado é o período que se dá entre, que antecede o namoro, né? Entre o pedido ali, antecede o casamento, desculpe, entre o pedido e as bodas, né? Então, nesse momento, o namoro fica mais sério. Não que o namoro, propriamente dito, antes do noivado, não seja sério. Porém, o noivado, ele se baseia em cima de uma promessa de casamento. Então, esse é o período preparatório em que o moço e a moça agora devem discutir os assuntos relacionados à vida a dois. Então, é o momento da preparação para o casamento propriamente dito. Então, todo um planejamento familiar, questões financeiras devem ser discutidas, a questão de quantos filhos vão ter, aonde vai ser o casamento, quem vai fazer o casamento, e aí a gente também vai ter que desenvolver algo que vai ser natural lá no casamento, que é, muitas vezes, não somente ficar naquilo que nós queremos. Às vezes a gente quer uma forma, a noiva quer outra, e a gente tem que ceder, às vezes, em algumas coisas. Já é um preparo também para a vida lá no casamento. Então, esse período do noivado é o período preparatório em que deve ser muito bem discutido. A Assembleia de Deus, aqui o pastor Gessé pode falar um pouco sobre isso, e a gente vê o trabalho com relevância que é feito num curso de noivos que prepara os noivos para a vida a dois. Isso é muito importante. Os noivos têm que fazer isso, buscar, pelo menos aqui em Blumenau, né, buscar essas orientações, e também, além dessas orientações que se dão dadas num curso como esse, mas uma busca num aconselhamento pré-nupcial com o pastor da sua igreja. É importante que os noivos procurem o pastor da sua igreja, sinalizem o desejo, né, de estarem casando e procurar um aconselhamento pré-nupcial, aonde o pastor vai, né, abordar alguns assuntos ali referente ao casamento. Dentro desse assunto, gente, algo que depois eu quero ouvir então o pastor Gessé e a pastora Sheila sobre esse curso também, porque assim, se tem uma coisa que muita gente se confunde na época do noivado, é achar que o noivado é uma preparação
para o evento do casamento, para o dia das núpcias, para a festa que vai ter. Então, o noivado é que a gente agora tem que ver vestido, tem que ver o salão de festa, tem que ver onde vai passar a lua de mel. Calma aí. Isso, claro, você vai ter que organizar, e a festa, mas o noivado é uma preparação para o casamento em si. O negócio é o que vem depois da lua de mel, meu filho. É para isso que você precisa se preparar. E a gente vê um inverso hoje acontecendo, pessoas se preparando muito para a festa de casamento e não para o casamento em si. A Umádiblo está de parabéns por esse curso. Como que funciona, pastor Ircel, o curso de noivos? O curso de noivos, ele tem a duração aí de 3 meses, né? Acontece sempre uma vez por semana, com uma duração de 3 horas e pouco cada encontro. E ele é fundamental exatamente para isso. Pontos específicos para você viver a 2. Inclusive, nós temos uma taxa, né? Uma taxa de desistência de casamento pós esse curso, porque ou durante o curso, e que você vê, poxa, de fato, eu não estou preparado para casar, ou essa pessoa não é ideal para mim. Porque dentro de um curso, você vê isso. Assim como acontece quando você entra num curso de faculdade. Você vê, poxa, eu vou passar 4 anos aqui, 3 anos, 5 anos estudando, e agora eu estou vendo que, poxa, não é essa a profissão que eu quero. E essa é a realidade que muitas pessoas chegam ou durante ou ao final do curso de noivos. Então, é importante você fazer, é interessante que a gente se prepara para tudo, né? Nós estudamos para ser um bom engenheiro, nós chamamos um técnico eletricista para cuidar da parte elétrica da nossa casa, e aí para entrar num relacionamento, a vida ensina. Poxa, foi a vida ensinando que o casamento dos seus pais talvez é a tragédia que é. Então, a vida ensina, mas ela cobra um preço para isso. E muitas vezes a vida ensina e ela termina em tragédia. Termina numa família destruída, com filhos, cada um por um lado, e não é isso que nós queremos. Então, é importante você sentar com pessoas que já passaram por processos, pessoas que estudaram para isso e pessoas que vão ter um material especializado na questão de um noivado e, consequentemente, de um casamento. É importante dizer que não é porque você está num namoro ou que você já passou para o noivado que o nível de santidade é inferior ao nível de casamento. Então você pensa assim, já que eu estou namorando, que eu estou noivo, não tem problema em eu olhar para outra moça, eu olhar para outro rapaz, ou se houver algum tipo de traição, ou se houver algum tipo... vai ser muito inferior o meu pecado do que se eu estivesse no casamento. É um grande erro isso. É bem verdade que as consequências de uma traição ou de você olhar para outra pessoa, desejar uma pessoa dentro de um casamento, são consequências diferentes. Mas a nível de pecado e nível de caráter é a mesma coisa. Você está sendo um homem desleal, você está sendo um cafajeste, você, mulher, você está sendo do nível baixo. E não é porque é mulher, e não é porque é homem... estão pecando perante o Senhor. Então, cuidado, se você entrou num relacionamento, se você chegou para uma menina e disse assim, eu vou te amar, eu vou te levar eu vou te levar até o altar, você está prometendo fidelidade. Mas eu não estou casado com ela, não estou casado com ele, não importa. Você como homem de Deus, você como alguém que tem um caráter cristão, você precisa estar assumindo perante essa menina, perante esse menino, que você tem um compromisso com ele. É bem verdade que depois do casamento as consequências são diferentes, mas enquanto eu digo que o namoro e o noivado é um ensaio do que será o casamento. Então pode ter certeza, aquilo que você faz agora no noivado, no seu casamento, ele vai ampliar. Então, se você já é maltratado pelo seu namorado, se durante o seu noivado você já sofreu algum tipo de abuso, se enquanto vocês estão namorando ou estão no período de noivado, depois no seu casamento isso vai acontecer também. Então, preste muita atenção para isso. Eu digo que namoro é para dar errado. Se der certo, ele vira casamento. E aí, caso você tenha interesse também em estar participando do curso Tu quer falar sobre isso? Entra nas nossas redes sociais, né? Nós tínhamos agora início de maio, era para nós começarmos um curso. Mediante a toda essa questão do coronavírus, nós abortamos essa possibilidade para os próximos meses. Mas curta as nossas páginas, tanto no Facebook quanto no Instagram, que nós sempre estamos colocando ali. Dia 30 agora nós iremos definir quando que nós iremos iniciar o próximo curso. Se ele será presencial ou se ele será via internet. Dia 30 agora nós vamos ter uma resolução sobre isso.
Só mais uma questão em relação ao curso. Isso é muito legal, porque você está tendo a oportunidade de conhecer outros casais que estão também nesse processo. E a gente já viu que muitas amizades realmente surgem a partir do curso. Porque uma das coisas que precisa ser entendida é que depois que você casa, algumas amizades tendem a mudanças. É necessário isso. Porque você já não vai mais ter assuntos que batam com quem é solteiro, com quem é casado. Então, essa mudança dessa rede de amizades também é muito importante e o curso conduz a isso também. Você tem a oportunidade de estar ali conversando, trocando ideia com pessoas mais experientes também. Bacana, bacana. Nós vamos chegando ao fim do nosso programa. Bastante assunto foi falado hoje. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, que esteve conectado conosco. Tinha algumas perguntas ainda mais para a gente responder e falar, mas nós vamos deixar isso para uma segunda etapa, como eu disse, principalmente falando aí do impacto da virtualidade nos namoros, relacionamentos. Tem muito assunto para a gente abranger e a gente vai ter que ter uma outra edição sobre esse tema tão importante. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, que esteve conosco, e também louvar a Deus pela vida dos convidados que estão aqui. Obrigado, pastor Gessé, pastora Sheila, obrigado, pastor Sandro, pastora Mara, obrigado, Júlio, pela colaboração. Nós vamos encerrar com uma oração, depois deles se despedirem, mas eu quero falar quem ganhou os prêmios. Nós tivemos 2 perguntas aqui hoje. A pergunta 1, você já recebeu a resposta, era Jacó. A pergunta 1 era qual personagem bíblico chorou alto no primeiro encontro que teve com a mulher da qual ia se casar. Foi Jacó, Gênesis 29:11. E a segunda pergunta, qual romance na Bíblia começou perto da meia-noite, oficialmente começou perto da meia-noite, foi aquele romance entre Boaz e Ruth, está lá no livro de Ruth, capítulo 3, do verso 7 ao 10, e o texto faz questão de dizer que era perto da meia-noite. E as pessoas, então, que ganharam o livro Família na Era Digital foram 2. Foi a irmã Silvia Amorim, a irmã Judite Brunner. Essas 2 irmãs, então, pode retirar o livro aqui na secretaria da nossa igreja, o livro Família na Era Digital. Pastor Gessé e pastora Sheila, a palavra de consideração final de vocês, e daí depois também a palavra final de vocês, eu já vou pedir para o pastor Sandro finalizar com uma oração. Busque sempre conselhos. Eu acho que essa é a palavra para a gente encerrar um assunto tão delicado. Boas fontes, bons conselhos, sempre sentar e conversar, os pais, os filhos, porque casamento também é uma decisão que a família influencia sim, porque querendo ou não envolve a todos. Se o seu filho se envolve num mau casamento, isso a família vai sofrer, vai ser difícil, e vice-versa também. Eu acho que independente das situações, se você é filho ou se você é pai, e se você se ver numa situação difícil ou que não sabe que decisão tomar, busque conselhos e busque fontes confiáveis, busque conselheiros que são de caráter, que têm uma história, que são bíblicos, porque às vezes a gente percebe assim, você está sendo bíblico, você tem conselhos bíblicos que estão te norteando, aí você acha um que pensa como você, errado. Aí você se apoia nisso que é errado e você toma as suas decisões. Então, eu acho assim que uma rede de amigos, de conselheiros, é muito fundamental. Dentro desse assunto, só finalizando esse complemento, a nossa geração é a geração que bebe muito nas redes sociais. E, de fato, a Sheila falou, veja alguém que tem uma história que você conhece, que tem dado exemplo. Às vezes você está tomando decisões baseado em achismo de youtubers que já passaram por 10 casamentos e nenhum deu certo, e daí você está tomando aquilo como verdade. Vigia. Vida é os frutos da vida que mostram realmente se alguém tem ou não competência para te ensinar. Nós chamamos isso de ter amigos grandes, Então, sempre tem amigos grandes que consigam carregar você se você cair. Algo que eu posso dizer, nós já estamos casados há 10 anos, já temos uma filhinha, e eu posso dizer, cara,
casar é bom demais. Dividir a vida com a mulher amada e com o homem amado, isso é muito bom, é muito prazeroso. Certo dia eu peguei alguém falando assim, olha, se eu encontro na rua quem inventou o casamento, olha... E eu disse, cara, você teria que se encontrar com Deus, porque foi o próprio Deus que instituiu o casamento. Isso é obra dele. E ele disse que tudo que ele fez é bom. E se tudo que ele fez é bom, o casamento é bom, desde que ele seja vivido a partir dos preceitos bíblicos. Mas também não se decepcione ou não fique triste se Deus te chamou ou se você sente chamado para a vida do celibatário. Né? De tipo assim, olha, não sinto, eu acho que eu quero viver para Cristo, eu não quero entrar num relacionamento, eu estou muito bem, eu estou muito bem sozinho e eu acredito que eu posso fazer muito enquanto eu estiver sozinho. Amém, cara. Deus vai te abençoar. Nós temos a nossa amiga, né, a missionária Elisama, ela entendeu que isso que Deus chamou ela para isso e ela consegue desenvolver. Você vai ter um galardão por isso, você será muito abençoado por isso, mas tenha isso como prioridade na sua vida. Encontre pessoas com princípios bíblicos. Pessoas que você olha para essa pessoa e diga, cara, aqui está um homem de Deus, aqui está uma mulher de Deus. Beleza vai passar, corpo todo bonitinho, isso vai passar, a gente sabe que o tempo acaba com isso. E o que vai permanecer é aquilo que ela é de essência. Você vai conviver com a mulher que é virtuosa, e não, perdão com a palavra, e não com a mulher que é gostosa. Tá? E você, homem, mulher, você vai viver com um homem que é um homem que tenha hombridade e não um homem que tenha músculo. Isso vai passar. Ele vai precisar andar de bengala, ele vai precisar... E aí, no final da vida, o que vai restar vai ser o caráter, vai ser a hombridade dele. Então, e os votos que fizeram, é isso que vai sobrar. Mas casar é muito bom, eu aconselho. Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha casado antes. Mas daí eu não tinha terminado o ensino médio. A decisão mais importante que nós tomamos na vida é aceitar Jesus Cristo. Essa é a decisão mais importante. E a segunda é escolher uma pessoa pela qual nós vamos passar o resto da nossa vida. Então, cuide muito com a decisão da escolha do seu cônjuge, né? Procure orientações, né, pastorais, ouça seus pais, procure a palavra de Deus sobre o que Deus fala sobre isso aí. Há pessoas que tomaram decisões erradas e que carregam um problema até hoje, porque fizeram escolhas erradas. Então, não se apresse, descansa no Senhor. De tudo que foi falado aqui, né, eu concordo e ainda digo o que o salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Quando Deus estava preparando Eva para Adão, a Bíblia diz que Deus fez com que Adão caísse num profundo sono. Enquanto Adão dormia, descansava, Deus preparava a Eva para ele. Então não se preocupe com o que os outros estão dizendo. Se preocupe com você em agradar a Deus e Deus vai cuidar do seu futuro. De tudo que nós falamos, um conselho que eu deixo para os jovens, né? Eu penso que você, para encontrar a pessoa certa, tem que ser uma pessoa que tenha temor ao Senhor. Porque se ela tiver temor ao Senhor, metade dos problemas já são resolvidos. Então, temer a Deus, respeitar os pais e ser trabalhador, honesto. Também não dá para casar com uma pessoa que não queria trabalhar, né? Então, ser trabalhador, ser honesto e ter caráter, né? Não dá para... Uma das coisas que não dá para admitir no casamento é a mentira. Nem no namoro. Se o casal de namorado já começa a mentir no namoro, aí já acende uma luz vermelha e a gente tem que rever alguns conceitos, né? Então, coisas que eu digo aí para as meninas dali da igreja que eu aconselho, né? Então, você que vai escolher. Então, escolha certo. Algumas coisas a gente não pode abrir mão. Caráter, a pessoa ter bom caráter, a pessoa ser temente a Deus, trabalhador, respeitar pai e mãe e te respeitar como mulher, saber até onde ele pode ir, porque se não respeitar o teu corpo já não serve, né? Tem que ter o respeito desde o namoro. E é isso, eu creio que é isso. Teria muito o que falar, mas realmente tem coisas que dá para abrir mão, né? Aparência dá para abrir mão, outras coisas dá para abrir mão. Mas isso não tem como abrir mão. Esses são os requisitos básicos.
Amém. Então nós vamos encerrar com uma oração e depois eu vou dar a bênção apostólica. Senhor, obrigado por esse tempo que aqui passamos diante de Ti, discutindo um assunto tão relevante como esse. E sabemos, Senhor Deus, que poderíamos ficar ainda muito mais tempo aqui, muito mais assunto poderia ser tratado aqui neste momento. Mas obrigado por aquilo que foi tratado aqui. E que as nossas palavras, Senhor Deus, possa servir de bênção para aqueles que ouviram, de orientações aos pais, aqueles que estão namorando, aqueles que estão noivo, que eles possam refletir em tudo aquilo que foi falado aqui nesta noite. Abençoe a cada vida, abençoa cada família que está ligada nesse momento, abençoa cada casal de namorado, abençoa cada casal de noivo que está nos assistindo. Eu peço a bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós vamos finalizar dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém é contra aqueles que estão no Senhor, porque ninguém é páreo para o nosso Deus. É tempo de ser igreja mais relevante que possamos ser na construção de namoros, noivados e casamentos bem alicerçados em Deus. Que o amor desse Deus, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Um excelente fim de semana para você e para a sua casa.